2 Coríntios capítulo 3, o tema, uma carta viva. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, por aí eu começo, mas eu quero discorrer em cima da segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos o que Paulo estava querendo, por que ele escreveu. Sabe, quantos aqui são da época do disco de vinil? Quanta gente velha! Quanta gente velha! Então, como é que era o disco de vinil, gente? Vocês lembram disso? O disco de vinil tinha um lado A e tinha um lado B. Vocês lembram disso? Geralmente no lado A tinham as músicas que iam para a rádio, as músicas de sucesso. O pessoal falava assim: isso é música do lado A. O pessoal já sabia, isso é música para sucesso. E o lado B? O lado B eram as músicas que compunham ali, de alguma forma, e que talvez o artista que estava fazendo lá gostava, e que o disco precisava ter uma quantidade de músicas. Pois bem, hoje eu quero transformar um lado B do Evangelho no lado A, porque foi lado A. Hoje eu vou falar alguns temas aqui que talvez não são muito falados e muito pregados. Mas sinceramente, não tem como falar do Evangelho sem tangenciar esses temas e, na verdade, fazer desses temas prioridade. Eu quero pregar sobre o lado B hoje, o que de fato é ser uma carta viva. O apóstolo Paulo usa esse tema, e esse tema perpassa o texto de Coríntios como um todo. Ele começa, talvez na conclusão do seu discurso teológico a respeito da segunda parte do livro, eu vou explicar porquê. Ele define dessa forma: vocês, igreja de Corinto, demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do meu ministério. Vocês são a minha carta de Cristo para o mundo. É isso que o apóstolo está falando aqui. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus e do Deus vivo, não em tábuas, mas em tábuas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Gente, preciso de 15 minutos depois, um pouquinho depois, tá? Só 15 minutinhos, não vai embora não, porque eu preciso discorrer um pouquinho antes. A gente teve um monte de coisa no culto, mas eu preciso terminar isso aqui. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi com certeza a carta mais difícil do apóstolo Paulo escrever. De acordo com os teólogos, Paulo escreveu no mínimo 4 cartas a Corinto. A primeira carta escrita à igreja de Corinto não foi a primeira Coríntios que a gente conhece da Bíblia, não, foi uma carta antes. A carta de 1 Coríntios já era uma carta resposta à primeira carta que Paulo escreveu. Todas elas cartas muito duras, a gente vai entender por quê. A carta de 1 Coríntios foi uma carta dura que o apóstolo Paulo fez. Depois uma segunda carta foi ainda mais dura. Diz o apóstolo Paulo que no texto de 2 Coríntios, essa carta que foi escrita e entregue na mão dos corintianos, não, né, do povo de Corinto, na mão de Corinto, do povo de Corinto, por Tito, discípulo do apóstolo Paulo. E Paulo escreve, mas ficou angustiado no coração. Inclusive o apóstolo Paulo fala assim: eu fiquei muito feliz, me foi aberta uma porta por Deus, e eu não entrei porque Tito não tinha chegado ainda, porque tanto me afligia saber como vocês receberam aquela carta que eu mandei, uma carta extremamente dura. Quando o apóstolo Paulo recebeu a notícia de que muitos tinham recebido a carta de bom tom, mas outros ainda ficaram meio enfesados, a gente vai tentar entender porquê, o apóstolo Paulo escreve essa quarta carta, uma carta feita não por tinta, como diz, mas pelo sangue, e sangue tem a ver com sacrifício também. É isso que o apóstolo Paulo quer fazer também nessa metáfora. Foi feita com lágrimas, e muita lágrima. E porque Paulo estava em profunda angústia, porque Paulo estava em profunda aflição. A primeira razão que Paulo estava em profunda aflição é porque a sua relação com a igreja de Corinto, como já estava falando, não estava boa, estava ruim, tinham coisas a serem consertadas. Deixa eu explicar para vocês. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto e ficou ali naquela cidade por 1 ano e meio. Então, os de Corinto eram filhos espirituais de Paulo. 1 ano e meio ele estabeleceu um relacionamento, tinha afeto com aquele povo. Mas gente, o povo de Corinto não era fácil. Inclusive no mundo antigo tinha um verbo,
Corinto virou um verbo. Era, eu vou corientizar. Eu acho que é isso. Eu vou corientizar. Que era mais ou menos assim: se eu vou fazer algo de desvio moral, eu estou corientizando. Era uma sociedade extremamente pervertida moralmente e extremamente performática. Vocês vão entender por quê. E por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, escreve a primeira carta. A primeira carta a primeira carta que a gente tem conhecimento que o apóstolo escreve era para corrigir desvios especificamente de cunho moral e de cunho performático. Sim, o povo de Corinto era muito bom aqui, na aparência, mas péssimo de fato no evangelho por dentro. Era gente, como o apóstolo Paulo diz na primeira carta, você lembra disso? Vejo que em vocês têm todos os dons. Vocês são bons falando em língua, vocês curam, vocês profetizam, fazem tudo. Mas é bonito por fora, mas por dentro vocês estão estragados. É isso que o apóstolo Paulo falou. A carta é dura, difícil. Isso reflete, óbvio, que reflete a realidade social e cultural da igreja de Corinto. A Diana era a deusa principal de uma cidade politeísta, em que o sexo era a prioridade. Então existiam prostitutas cultuais, gente que em nome do Deus se relacionava. Inclusive o povo helênico é assim, né? Hoje não estou dizendo isso, mas na época do primeiro século eles eram assim. O sexo dizia muita coisa, e isso veio para dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo escreve a primeira carta para repreendê-los. Depois ele escreve uma outra carta, como eu falei para vocês, e ele diz que essa carta causou profunda tristeza na igreja de Corinto. Foi essa a carta que Tito foi entregar à igreja de Corinto. Paulo foi muito duro, mais do que nessa carta de 1 Coríntios que a gente tem conhecimento. E se sabe que a situação da igreja de Corinto é complicada demais. Agora, nesse momento, o problema da carta de 2 Coríntios é que, como sempre, a cultura tentando entrar na igreja, direto, isso acontece hoje, a gente sabe disso. Como nada se repete de verdade, olha o que estava acontecendo agora. A igreja de Corinto estava sendo infiltrada por falsos mestres, que o apóstolo Paulo disse no final do texto de Corinto, de 2 Coríntios, ele intitulou de forma satírica de os superapóstolos. Quem eram esses superapóstolos? Esses superapóstolos eram aqueles que colocaram em xeque o próprio apostolado do apóstolo Paulo. Eles estavam dizendo assim: Paulo não é grande coisa. E por que eles falavam isso? Esses falsos mestres, eles eram formados na cultura helênica, em que a performance era uma das coisas mais importantes. Então, para um cara ser um bom mestre, ele tinha que ser um bom orador. E eles falaram assim: Paulo não sabe nem falar direito. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta de Corinto para defender-se do seu apostolado. Não que ele precisasse, mas ele também reajusta e começa a dizer de fato o que é ser uma carta viva de Deus, não sob a perspectiva dos superapóstolos, mas sob a perspectiva do evangelho de Jesus. E olha, gente, Paulo quebra tudo. Eu me converti de novo lendo 2 Coríntios essa semana, estudando, indo e tal. De um lado nós temos superapóstolos que priorizam a performance, a retórica, o que se pode colocar para fora, mas dentro eles cobravam para ensinar, eles cobravam para serem apóstolos. O apóstolo Paulo falou: eu nunca fui pesado para vocês, gente, eu nunca pedi nada para vocês. Começa a comparar. Então a performance tinha um preço, a falta de performance, vocês vão ver em contraste, a fragilidade tinha o valor como referência e Cristo no centro. E aqui o apóstolo Paulo começa a bater nos superapóstolos e mostrar por que eles estão errados. E começa a dizer de fato o que é ser uma carta viva do Evangelho de Jesus. Quem eram esses superapóstolos? Primeiro, oradores eloquentes. Já Paulo não sabia falar, ele assumiu isso. Paulo era bom escrevendo, mas péssimo falando. Esses superapóstolos eram carismáticos. O apóstolo Paulo não tinha nada de carismático, ele só bateu nos caras. Esses superapóstolos, eles tinham a performance como centro e como credencial do seu apostolado. Já o apóstolo Paulo, quem era naquele momento? E eles pegaram aqui. O apóstolo Paulo era um prisioneiro que tinha acabado de ser liberto e vivia um trauma
pós prisão. O apóstolo Paulo, depois que sai de Corinto, ele vai para a igreja de Éfeso. Ele funda Éfeso, mas ele é preso em Éfeso e fica um tempo preso. E de lá ele começa a escutar a respeito desses falsos apóstolos entrando na igreja de Corinto e dizendo assim: vem cá, apostolado, o teu apóstolo está preso. Isso é sinônimo de prosperidade? Isso é sinônimo de evangelho? Esse cara não vale nada. Já o outro cara, o falso apóstolo, ele tinha prosperidade como ponto. Ele tinha a performance como credencial cabal do que era de fato um ministério de sucesso. O que esses falsos apóstolos diziam implicitamente é: se Paulo fosse realmente apóstolo, ele não sofreria tanto. Que tipo de evangelho é esse? Que o cara não vive vitória, ele não sofreria tanto. O que está em jogo aqui, que o apóstolo Paulo trabalha nesse primeiro momento da carta de 2 Coríntios, é o seguinte: o que credencia uma vida de sucesso versus o que credencia uma vida de fracasso. O que é fracasso? O que é sucesso? E Paulo vai construir de uma forma maravilhosa. E o evangelho é fogo, porque ele vai na contramão de tudo, né? Essa é a pergunta que Paulo tenta responder para tentar legitimar o seu ministério e o seu apostolado. Para os superapóstolos, sucesso na vida é performance, é exterioridade, eram dons aparentes. Mas aí vem Paulo, como que ele podia se defender? Mostrando seus feitos? Como que Paulo poderia se defender? Arrogando suas credenciais? Como que Paulo poderia se defender? Mostrando quanto de línguas que ele conseguia falar? Qual era o currículo vitae de Paulo para ele mostrar? Será que ele pagaria na mesma moeda? Eu falo contundentemente, Paulo tomou a estratégia mais Jesus, mais cristã na cruz que podia existir. Ele não se defende dessa forma. Paulo faz algo que só o evangelho poderia construir. Ele se desnuda ainda mais a respeito da sua fragilidade. Isso que vocês falam que eu sou realmente, mas sou pior que isso aí. Deixa eu falar quem eu sou. E a partir da fragilidade, Paulo constrói uma teologia, dizendo que se de fato queremos viver pelo evangelho, é a fragilidade que faz com que o reino de Deus venha à tona. Estou escutando um disco no lado B, não é música do lado A. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12. Foi-me dado, gente, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Paulo, você não entendeu nada. Você não está entendendo que o meu apostolado vem daí, ó. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. É isso mesmo que ele está falando. Mas se vocês estão entendendo sucesso de forma errada. Eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, alegremente, que é pior, né? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois quando sou fraco, que sou forte. Até que a argumentação ainda toma contornos ainda mais profundos e mais bonitos, na minha opinião, porque Paulo, ele mostra que a fraqueza de Jesus que o credenciou como Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala: eu só estou fazendo como Jesus fez. Versículo 3 de 2 Coríntios, de Coríntios 2, se não me engano. Eu anotei 2, eu acho que é 2 Coríntios 2, 3. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, então tá bom, vou te dar aí, ó. Olha o meu apostolado, a prova é essa. Esse Cristo, na verdade, foi crucificado em fraqueza. Daí vem a sua autoridade, porque foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Aí, o que Cristo aconteceu? Agora olha para mim. Da mesma forma, eu, Paulo, sou fraco nele, mas pelo poder dele, viverei com ele para servir vocês. Ele joga de novo para Corinto.
O cara é bom, né? Impressionante. Ou seja, se o grande poder de Cristo foi a sua fraqueza, que se submete em obediência ao Pai para viver a sua ressurreição, da mesma forma, o que Paulo fala aqui, Paulo se associa à fragilidade de Cristo, na sua dor, ele se associa para legitimar o seu ministério, e ainda assim ele arremata dizendo essa grande metáfora. A metáfora que ele trabalha aqui agora é assim: apóstolo de verdade tem o tesouro do Evangelho dentro de vaso de barro. É uma condição de Filipenses 2 em Paulo. Ele vai descendo, para depois ser exaltado. Então, o que acontece aqui é o seguinte: apóstolo de verdade, o apostolado que se constrói com um tesouro dentro de um vaso. E esse receptáculo é o próprio obreiro, é o próprio apóstolo, de barro. Então, ele está falando aqui assim: é só através da fragilidade do barro, do obreiro, que se faz aparecer o que de verdade tem que aparecer, que é o tesouro, que é o Evangelho, que é o reino de Deus. Trocando em miúdos, quanto mais frágil é o vaso, quanto mais pobre é o vaso, mais evidente fica o tesouro, chamado Evangelho de Jesus. Calma, eu sei, daqui a pouco eu vou aplicar. A proposta de Paulo é: performance, purpurina, não quer dizer nada. O que encanta Deus de verdade é a fragilidade do vaso, para que o que está dentro possa sobressair. Paulo já combateu isso, porque isso aí era cultura helênica, e principalmente em Corinto. Paulo já tinha combatido a exposição, vamos dizer assim, a aparência, a performance da igreja de Corinto na primeira carta. E ele colocou para um outro lugar o que de fato é ser crente, o que de fato é ser carta viva, o que de fato é evidenciar o reino de Deus. Você lembra? Paulo combateu. O que Paulo combateu na primeira carta de Coríntios? Ele falou especificamente: eu vejo que vocês têm muitos dons, vocês falam em mistério, vocês curam, vocês profetizam. Isso é bom, gente, eu não estou falando nada sobre isso não, muito pelo contrário, nós precisamos. Mas Paulo está falando, isso é performance. Inclusive Jesus no sermão profético disse que à esquerda estariam aqueles que tinham performance, mas não tinham vivência no Evangelho. Ah, mestre, em seu nome não expulsei demônio, não curei enfermo, não profetizei. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, vai para a minha esquerda, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque quando o Evangelho era para ser pragmatizado no outro, você se fechou. Eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestiste. A luta e o combate aqui é contra a performance. Já o apóstolo Paulo diz assim: eu acho que vocês acham que gente é muito crente por causa de dom de espírito. Olha como é espiritual, fala em mistério. Olha como é espiritual, profetiza. Viu? Orou e curou, cara. Aquele homem deve ser muito de Deus. Meu irmão, o nome de Jesus tem poder para usar qualquer um. Então, cara, esquece a evidência. Esquece. Agora, ao invés de vir para os dons, e gente, presta atenção, eu não estou falando, nós temos que buscar isso aqui. Isso edifica a igreja, isso é maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo, ele arremata em Gálatas dizendo assim: você quer saber se um cara é carta viva mesmo? Você quer saber se um cara é servo do Senhor mesmo? Então tá bom, ele precisa evidenciar frutos. Agora talvez eu vá te frustrar em relação a isso, porque a gente espera fruto de performance. Numa sociedade performática como a nossa, acontece a mesma coisa. Rapaz, o cara canta muito, nossa, como o cara toca, como ele fala, eu chorei, nosso culto hoje foi maravilhoso. Sabe por que foi maravilhoso? Porque, sei lá, arrepiou. Será que enganou o coração do homem? Enganou essa sensação. Se arrepiou não é porque foi bom não, gente. Se chorou não é porque foi bom não. Eu não estou dizendo que quando Deus vem isso não aconteça, mas as sensações, a performance em si não podem evidenciar se somos ou não grandes cristãos. Então o que está falando aqui o apóstolo Paulo já vira e fala assim: você quer saber se o cara é crente mesmo? Então tá bom, então vamos para o fruto, ao invés de ir para o dom, ao invés de ir para o que pode se ver, vamos para o fruto. E aí eu talvez te frustre, porque o fruto do Evangelho, quer saber se o cara é bom? É amor, alegria, paz, paciência. Você é paciente? Aqui domínio próprio.
tu estoura. Pô, mas isso aí, cara, isso aí não levanta a multidão, não faz a igreja da glória. Fidelidade, mansidão. Sabe, cada vez mais eu fico com o evangelho do marido tratando bem a esposa. Cada vez mais eu fico com o evangelho do futebol da igreja. Te deu uma entrada. Que Deus te abençoe. Eu não consigo. Eu vejo gente assim. Não posso jogar bola não, sabe por quê? Porque senão lá o meu velho homem vem. Calma, então o velho homem já está aí, filho. Cada vez mais eu prefiro gente que leva desaforo para casa. Mas isso não dá ibope. É exatamente isso. Graças a Deus, o evangelho não é vivido por performance, mas por uma vida em que Cristo e os seus preceitos estão no centro. Performance. Será que a tua espiritualidade é uma espiritualidade de performance? Essa foi a crítica dos superapóstolos, quer dizer, de Paulo aos superapóstolos. Uma espiritualidade de performance. Talvez tenha um monte de gente aqui indo atrás de superapóstolos, do arrepio melhor. E gente, no nome de Jesus, eu não estou falando contra isso, vocês estão me entendendo? Pelo amor de Deus, eu amo isso. Eu me amarro em sobrenatural. Mas sinceramente, eu percebo que se um momento sobrenatural não evidenciar frutos consistentes do evangelho, de nada vale. Tem gente talvez que esteja indo atrás de grande performance, mas sendo enganados pelo próprio diabo, que em nome de Deus as pessoas fazem. Mateus capítulo 25, como eu acabei de falar para vocês, ficou à esquerda de Jesus quem era bom na performance, mas era oco por dentro. E hoje eu confio muito mais em gente frágil, em gente que não vale nada, como o apóstolo Paulo, que talvez não tenha grande aparência, grande eloquência, que talvez não seja lá um cara dotado de grandes dons, mas gente frágil, mas que tem o tesouro escondido, do que gente simplesmente cheia de dom, mas sem raiz. E hoje eu confio muito mais na espiritualidade de quem é amável, de quem consegue sorrir para o filho e gastar um tempo com o filho, de quem consegue abraçar o cara que fala mal dele, de quem consegue olhar as pessoas como Cristo vê e por isso não entender que são inimigos, de quem olha para o seu adversário nos negócios e fala assim: cara, eu posso ajudar esse cara que é no aniversário, meu adversário não é gente boa, eu vou potencializar. Eu prefiro gente paciente, eu prefiro gente de sorriso frouxo, eu prefiro gente que sabe que tem alguma coisa errada, mas simplesmente não categoriza dizendo assim: não, vai embora, não quero nada com você. Não, eu acredito que o evangelho pode fazer parte, eu quero fazer parte disso, então eu te abraço, eu te acolho, eu te confronto em amor, até que o fruto do evangelho seja evidenciado em você. Pessoal, tem muita gente que precisa parar de ir atrás de uma espiritualidade performática, e parar de ir atrás de uma última moda, para viver o que parece comum. Sabe o que parece comum? Barro. Sendo barro, na nossa fragilidade, o extraordinário do cotidiano, mas que evidencia, por ser frágil, o tesouro que está dentro dele. Tem gente que prefere o vaso que guarda o tesouro do que o próprio tesouro. O tesouro que a gente tem não é o que a gente faz, mas é Cristo sendo evidenciado em nós. E é um segundo motivo, e aqui eu vou começar a ir para o final. Aqui está o cerne do que eu vou falar. Se a primeira música do lado B é performance, não, o simples, mas a evidência do evangelho sendo pragmatizado nas ações cotidianas, lado B. A segunda música do lado B é uma música polêmica, que muitas vezes foi joguete político, e eu já vou falar sobre isso, mas é central no que Deus tem para falar. A segunda música e o segundo motivo que faz Paulo escrever com lágrimas, que acredito eu seja o principal motivo pelo qual ele está sofrendo, sabe qual é? A pergunta de Paulo é: será que o evangelho vingou de verdade mesmo na igreja de Corinto? Será que deu certo? Será que esse 1 ano e meio que eu investi deu certo? Sabe? A pergunta seria assim: será que a árvore de fato deu frutos? Deu fruto ou só deu folhagem?
só ficou muito bonita, mas na hora de gerar fruto não gerou frutos estéreis, ou frutos que eram intragáveis, que não poderiam ser comidos, sabe? Essa é a pergunta, sabe, o trabalho foi vão ou não foi? E assim Paulo chega, e eu volto ao início da minha mensagem, Paulo chega no seu apogeu teológico, no capítulo 4 de Coríntios, no capítulo 3 de Coríntios, no versículo 2, ele diz assim: não, quer saber se deu certo? Deu sim. Sabe por quê? Porque vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, é a vida de vocês, conhecida e lida por todos. Vocês são a carta de recomendação. Paulo está dizendo assim: não, vocês são carta viva sim, vocês são a principal prova do meu apostolado, é a vida de vocês. Vocês são carta viva, escrita não com tinta, mas escrita com o sangue de Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: discipulado, presta atenção nisso, discipulado de sucesso é medido pelo resultado no discípulo e não pela performance do discipulador. Você é crente? Não precisa olhar para você, olha para os frutos do evangelho naqueles que você tem cuidado. E a partir daí, Paulo começa uma trajetória linda, de confronto ainda mais, e que vai tentar evidenciar o que de fato é ser uma carta viva, o que de fato é ser um testemunho do evangelho. E ele começa a tecer essa tela com linhas escuras, difíceis até de ser pregadas, mas está lá, é bíblico. O que nos faz ser uma carta viva? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo afirma que toda pessoa que é carta viva do evangelho é resposta em solidariedade para todo aquele que tem falta. E a partir daqui, o meu tema, eu quero falar sobre pobreza, lado B, lembra disso? E quando estou falando sobre pobreza, eu já quero ter um prólogo antes de começar a falar sobre pobreza. Não me enquadre em discurso político. Não diga que eu sou marxista, ou que eu sou da economia liberal. Tem muita coisa aqui no socialismo, algumas coisas no socialismo, que evidenciam o evangelho de Jesus, e tem um monte de coisa errada. Aqui, no capitalismo, tem muita coisa que evidencia o evangelho de Jesus, e tem um monte de coisa errada. Graças a Deus, se a gente tem uma posição de olhar de fora, a gente consegue criticar o que aqui tem de Cristo e não tem, e o que aqui tem de Cristo e não tem. Vou falar sobre pobreza, vou falar sobre dinheiro, não me critique. Escuta, porque é o que o apóstolo Paulo está falando, mas a partir daqui eu quero eu quero trazer uma chave de existência, de fato, do que o evangelho se pragmatiza através de nós, sabe? A segunda música do lado B do disco é: não existe carta do evangelho sendo escrita se você não fosse resposta às faltas que te cercam. Esse é o lado B do disco que o meu coração mais pega fogo. Se a primeira é: não seja performático, se dentro está vazio. A segunda é: se você não é resposta às carências que te cercam, você não está vivendo o evangelho de Jesus. Eu, antes de pastorear a nossa igreja, eu fiz parte da construção de uma outra igreja, que foi a Igreja Batista dos Mancários. Uma igreja, e eu, meu irmão, minha cunhada, minha esposa, a gente ficou lá por quase 15 anos, a minha família, 15 anos, dentro de uma comunidade sem terra. Então eu falo sobre a perspectiva não falo em terceira pessoa. Eu estive lá, e estou ainda muitas vezes, vendo a dificuldade, e muitas vezes eu pergunto: como o evangelho oferece solução a isso? Como? Paulo está escrevendo aqui, e ele está falando assim: você, Corinto, é a carta viva do evangelho. Então como que isso se dá na sua vida? E ele responde: olha, você quer saber se você é carta viva? Então presta atenção aqui, isso vai se dar na sua vida da seguinte forma: a carta viva do evangelho é quem é resposta em solidariedade para todo aquele que tem falta. E é assim que o texto de 2 Coríntios continua. A gente precisa entender o contexto histórico. O apóstolo Paulo implantou as igrejas ali naquela região da Cácia, de Derbe, da Macedônia, de Corinto. Era uma região helenizada. Pessoas, cidades, toda a cidade romana, ela tinha mais condição financeira.
Só que o que começa a acontecer é que os cristãos de Jerusalém, em Jerusalém, começam a passar fome. Fome de verdade. Isso foi profetizado por Ágabo, profeta, lá no texto de Atos, capítulo 18, se eu não me engano. E eles estavam passando por esse momento de dificuldade. E assim, o que Paulo faz? Aqui começa o grande movimento de inauguração do Evangelho em relação ao reino de Deus. O apóstolo Paulo começa a ir nessas igrejas e fazer uma coleta, dizer, nós precisamos ser resposta. O problema deles é problema nosso. E sabe, o Evangelho aqui inaugura a primeira comunidade que passa os limites da cultura, que passa os limites da raça, e se une no propósito de erradicar um problema de uma outra comunidade. Isso não era comum. Judeu gentio, judeu e samaritano. O apóstolo Paulo fala, não, ei Tessalônica, ei Filipos, ei Corinto, ei Éfeso, ei Listra, ei Derbe, Antioquia, todas elas se unem para acabar com a fome e a pobreza de Jerusalém, e ele começa a levantar recursos. E por onde o apóstolo Paulo passa, ele vai recolhendo suas ofertas, ele vai recolhendo. E isso é extraordinário e é inusitado, porque Paulo percebe que aquelas comunidades, apesar de serem cidades diferentes, terem composições étnicas diferentes, terem cosmovisões, ou seja, visões de mundo diferentes, apesar de elas terem isso tudo, elas se percebem como uma comunidade só. É meu irmão, não é porque tem outra cor de pele, não é porque tem outra condição social, ele é meu irmão e acabou. E no meio desse império aparece um outro tipo de gente, que para mim é maravilhoso. Primeiro, nós temos um império de comunidade que se relaciona e acaba com a carência do outro, mas são comunidades em si que tem algum tipo de condição, mas fura o bloqueio, uma comunidade que assim, não tinha condição, não tinha nada, era gente igual a igreja de Jerusalém passando fome. E o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a igreja de Macedônia. Ela fura, isso é impressionante, sabe? Aqui o que acontece é o seguinte, no meio desse império, Paulo comenta isso no capítulo 8, no capítulo 8, olha, povo de Corinto, os irmãos da região da Macedônia, no meio da sua grande tribulação, e no meio da sua extrema pobreza, ou seja, o povo da Macedônia era pobre, transformaram isso em generosidade alegre. Eu acho isso maravilhoso, esse termo, generosidade alegre. Sabe, é como se uma coisa se eu não sou generoso, eu não tenho alegria plena. E eu só sou alegre se de alguma forma o que eu tenho não está ensimesmado no meu umbigo. Generosidade alegre. E ele continua desenvolvendo assim, e eles se deram ao Senhor, e porque se deram primeiramente ao Senhor, deram-se também a nós. Ou seja, existe um caminho aqui. Primeiro é dar de si, para dar para o outro. Eles se deram ao Senhor, e deram também, depois de se darem ao Senhor, derem-se também a nós, compreendendo que isso era um grande privilégio para eles, participar dessa graça. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus que alcançou essas comunidades fez surgir um outro tipo de gente, que entendeu que a vida é vivida não é vivida na perspectiva do seu umbigo, do eu, do individualismo, da preocupação particular. Isso fez com que eles, apesar da sua tribulação, que era o que aconteceu em Macedônia, apesar da sua pobreza, contribuíssem de maneira alegre, de maneira generosa. E Paulo ainda continua dizendo, eu acho linda essa construção, ele diz assim, e eles se deram primeiramente a Deus, e depois se deram a nós. É coisa linda isso, sabe? E é daí que eu aprendi algo que eu queria que você marcasse no seu coração, é que nunca deu quem deu do seu sem antes dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem antes dar de si. E é por isso que aqueles cristãos da Macedônia se deram primeiramente a Deus e depois deram as suas ofertas. Depois foram, vamos dizer assim, o pão de Cristo sendo distribuído para aqueles que não tinham. É esse outro tipo de gente, sabe? Que não se ocupa consigo mesmo, que não tem plano pessoal de vida. Gente, não existe no Evangelho meu plano pessoal de vida. Não existe. Tudo no Evangelho é dar-se a Deus para dar outro. Tudo no Evangelho tem alegria centralizada no outro, nunca em si, sabe? É essa gente que a carta viva nos ensina que o critério de maturidade não é medido por quanto Deus fez pela gente,
mas o quanto a nossa vida deixou de girar em torno do nosso umbigo. 2 Coríntios capítulo 5, ele continua, e o apóstolo Paulo vai trazendo outras metáforas, vai trazendo outras figuras de linguagem, e aí ele termina dizendo assim: pois o amor, mais uma vez ele conecta com Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15, e ele morreu por todos, e agora eu friso o que eu vou falar, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos. É gente que não vive só a perspectiva da competição, do meu para mim comigo. É o Pai nosso e é o pão nosso, não é o pão meu, o Pai meu. É gente que não vive na sua perspectiva da escassez, sabe? Porque quando eu vejo que tem pouco, como diz o ditado, farinha pouco, meu pirão primeiro. Não, gente, no reino de Deus não é assim. Farinha a pouco, divide-se. Farinha a pouco, compartilhe-se. Farinha a pouco, reparta-se. Porque no reino de Deus a riqueza acontece na partilha, não é no acúmulo, não é na poupança, não é na retenção. A carta viva, quando a fé deixa de ser, acontece. A carta viva acontece, se escreve, é quando a fé deixa de ser em defesa do seu pirão. No reino de Deus, nós não pensamos apenas em nós, porque nós entendemos que não existe riqueza, senão riqueza coletiva. Não sou eu que falo. Capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo continua defendendo: olha, eu não estou escrevendo isso para que vocês fiquem sobrecarregados, enquanto os outros têm descanso. Eu escrevo para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra a palavra profética, que quem colheu, olha o que diz, quem colheu muito, não teve sobrando, e que quem colheu pouco, não teve faltando. Sobras e faltas, os sistemas do Evangelho são abomináveis. Eu não estou querendo que haja sobrecarga para você e descanso para outros, não é isso. O que ele diz é: eu escrevo para que haja igualdade. Igualdade. Mais uma vez, não me enquadrem em discurso ideológico, eu não estou nessa pauta. Não estou. Mas eu falo assim: pobre é a pessoa anacrônica, que precisa usar discurso socialista, marxista, comunista, porque é engraçado, engloba um monte de coisa. Aqui tem um problema moral no marxismo absurdo, principalmente o gramsciano, mas eu não quero falar sobre isso. Agora, pobre é a pessoa, pobre é a pessoa que pensa, que precisa justificar em discurso político, sabe, para defender a igualdade no mundo. Não, o Evangelho já faz isso, o Evangelho já está fazendo isso. É o Evangelho que diz que quem colhe muito não pode ter sobrando, quem colhe pouco não pode ter faltando. E isso tem que se confrontar, cara. Se está amortizado dentro de você, tem alguma coisa errada. Eu amo as crianças, eu amo meu filho. Meu filho tem um senso de justiça social absurda. De vez em quando a gente passa por aqui fora. Eu não quero falar também sobre... A gente sabe que tem gente que se aproveita, não sei o que. A gente sabe disso tudo. Eu não estou falando, eu estou falando em termos gerais. O Evangelho está falando. De vez em quando a gente passa em algum lugar e tem alguns moradores de rua, e o meu filho fica assim: pai, ele está na rua, o que a gente vai fazer, pai? Cara, é como se Deus estivesse fazendo assim comigo. Eu falo assim: não, filho, a gente vamos ver, né? Pai, eu não acho que tem que dar dinheiro, não estou falando sobre isso, tem que dar condições, mas eu não quero falar, eu não estou aqui, eu não sou um político. Mas daí ele fala: pai, eu não posso dar alguma coisa para ele? Sabe o que isso aí? É o clamor da inocência, da pureza, dizendo assim: está errado! Está errado! E o Evangelho faz isso, porque aprendeu isso com o Senhor. Não foi com Engels, Marx. Sabe, é o Senhor do Evangelho, é o que Paulo diz, capítulo 8, lembre-se de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que você pudesse ficar rico.
Então Cristo é aquele que abriu mão da sua riqueza, identificou-se com a nossa pobreza, para que a riqueza não fosse só dele, mas fosse nossa. Esse é o Evangelho de Jesus. Paulo continua dizendo no capítulo 9, no finalzinho, no versículo 12. Olha o que ele diz assim: olha, o serviço de vocês, a diaconia de vocês, a oferta de vocês, não apenas supriu a necessidade dos cristãos pobres de Jerusalém. Não, mas olha só, não é a questão prática. A salvação não está em dar, não está em ser a resposta apenas. É a resposta a uma salvação, como diz o texto de Tiago. Mas ele diz assim, ó, mas olha o que diz, ó, o serviço de vocês, a oferta de vocês não apenas supriu a necessidade dos cristãos pobres de Jerusalém, mas resultou em glória, em gratidão, em louvor a Deus. Sabe como é que eu leio isso? Eu leio isso da seguinte forma: as pessoas estão dizendo assim, essas pessoas passando necessidade, o pessoal do instrumental pode subir já. As pessoas sem necessidade estão falando assim: cara, quando recebe, Deus está aqui. Caramba, a minha história não está à deriva. Caramba, nós não estamos abandonados. Existe a presença de Deus aqui. E aí que faz todo sentido, sabe? E como que Deus está presente no mundo? Se não através de gestos e de estruturas de solidariedade e de generosidade e de justiça do reino de Deus, que nós podemos, como carta viva, protagonizar. Presta atenção nisso. 1 João 4, 7 e 8. O que diz? Amado, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é definido de duas formas na Bíblia: Deus é espírito, é vento, e Deus é amor. Se existe algo que define quem Deus é amor. Então eu vou falar assim: se Deus é amor, de acordo com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo define amor da seguinte forma: o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Todo amor apenas dizível não é amor de Cristo. O amor de Cristo é amor fazível. O amor é o que o amor faz. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente não está falando agora apenas de dinheiro, a gente não está falando apenas de oferta. Agora a gente está falando sobre uma plataforma de existência. Sabe, o que nós estamos falando mesmo, e eu não estou falando de dar oferta aqui na igreja não, gente. Estou falando de uma vida generosa, de responder a escassez de quem está perto. Olha só, gente, o que nós estamos falando mesmo é de um testemunho de que o reino de Deus está presente na história. E é mais do que atender a necessidade circunstancial imediata do pobre. Quando a gente oferece uma resposta para quem está sofrendo, a gente está materializando o reino de Deus na história, manifestando a presença do reino de Deus e fazendo com que as pessoas digam assim: de fato, Jesus Cristo é Senhor. De fato, foi Ele quem gerou nesse povo uma vivência para além deles mesmos. Sabe qual é a minha maior vontade para todo mundo aqui hoje? Sabe, como eu queria que a gente crescesse em maturidade nesse sentido. Sabe qual é a minha maior vontade? No mundo de super apóstolos, que a performance fala, no mundo, e hoje existem. Coach é bênção. O coaching profissional, depende que tem um monte de 7-1 aí. Mas a teologia coaching é nefasta, porque é a teologia da performance. Eu não posso falar muito sobre isso hoje, são duas coisas diferentes. Mas no mundo em que a performance é medida como sucesso, preste atenção nisso que eu vou falar para você. A minha vontade é que o vaso de barro só evidencie o reino. Sabe, aqui é para que os que têm fome, sabe, a sua teologia sabe pra caramba, mas a sua teologia aprenda a cozinhar. Sabe, é para que os que estão nus, a sua teologia aprenda a tecer. Para que os que estão sozinhos, a sua teologia aprenda a sentar em silêncio, não falar nada, não oferecer resposta. Para os que perderam o chão, a sua teologia aprenda a ficar. E que a sua fé desaprenda, e a nossa fé a disputar a razão, e reaprenda a partir o pão. E que a sua doutrina troque o púlpito pela cozinha.
e que o seu evangelho tenha cheiro de comida simples, tenha a linha passada na agulha, para que seja resposta viva e não apenas uma resposta intelectual. Se queremos ser uma carta para o novo mundo, uma carta viva de Deus, nós precisamos romper com as nossas perspectivas do evangelho, como se fosse apenas uma transação entre eu e Deus. O que Deus pode me dar? Eu estou indo para o evangelho para estar bem. Se você acha que o evangelho é uma transação de você e Deus, você ainda está negociando, assim como o povo de Corinto. Os super apóstolos, os ungidões, a perfume pode te pegar, e em nome de Deus você está sendo escravizado. Você acha que salvação é uma questão de individual, e que Jesus está apenas pegando os indivíduos para levar para o céu, você está inteiramente enganado. Você não entendeu o evangelho. Se você acha que experiência espiritual que Jesus traz para nós tem a ver com o nosso bem-estar e com o nosso conforto, você ainda não entendeu o evangelho. Aliás, de acordo com C.S. Lewis, ele disse assim: se você está preocupado com o bem-estar, eu não recomendo você o evangelho. O evangelho cutuca, gente. O evangelho sempre vai falar assim: cara, tem alguma coisa, a vida não sou só eu, a vida não é centrada em mim, a vida não é centrada no outro. Meu Deus, eu tenho pouco, não tem problema, bota água no feijão, farinha pouco no meu pirão. Primeiro é o caramba, eu boto mais farinha, boto mais, sei lá, maisena no pirão. Não bota maisena? É isso? Sei lá, bota aí para engrossar alguma coisa, pelo amor de Deus. Sabe, não tem jeito. Você quer se sentir bem, rapaz, então não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, sabe? Ou lê em busca de resposta apenas para uma vivência no teu umbigo. Faça um recorte teológico. O maior problema do evangelho é o falso evangelho. Se as pessoas não pregassem essas besteiras que elas pregam, muitas vezes, muita gente queria Jesus. Essa é a verdade, sabe? Aí você talvez se sinta bem e comece a repartir os clichês, sabe? Esse Deus varinha mágica, do Deus que me fez cabeça e não cauda. A gente começa como papagaio. Um evangelho que não nos incomoda tem que ser colocado em xeque. Tem que ser colocado em xeque. O evangelho, eu estou falando de uma plataforma de vivência. O evangelho não nos ensina a nos sentir melhor, ele nos ensina a viver melhor. Eu vou repetir isso aqui, presta atenção. O evangelho não nos ensina a nos sentir melhor, ele nos ensina a viver melhor. O evangelho não veio nos poupar da cruz, mas nos mostrar onde está a verdadeira vida. Sabe, o evangelho não ajusta a nossa busca por felicidade, ele muda o sentido do que é felicidade. O evangelho não promete conforto permanente, mas oferece uma plataforma de uma vida totalmente reconfigurada pelo Cristo crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. Tem cruz, tem ressurreição. Tem cruz, tem ressurreição. Tem farinha pouca, mas tem partilha. O que eu quero dizer é que em Cristo, felicidade deixa de ser circunstância e passa a ser identidade, passa a ser plataforma que baseamos a nossa existência. No nome de Jesus, para de adorar um Deus Dorflex. O reino de Deus não tem compromisso com a sua analgesia. Não tem. Na verdade, o reino de Deus vai te deixar desconfortável até que você chegue no lugar da felicidade. Lugar da felicidade, gente. E onde é o lugar da felicidade? É no carro zero? É no apartamento que comprou? Então quem não tem carro zero já não é feliz. É na família com saúde? Não. O lugar da felicidade é até que a gente chegue nesse lugar. Chegue nele e veja que só faz sentido viver se for para a glória dele. E saiba que ele é pai, não é padrasto. E como glorificamos a Deus? Paulo nos ensina 9:12. Ao serviço de vocês, a diaconia de vocês, a oferta de vocês,
não apenas supriu a necessidade dos cristãos pobres de Jerusalém, mas resultou em glória, em gratidão, em louvor. Só existe vida plena quando o que falta ao seu redor encontra resposta no que você pode fazer. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu já vou terminar. Eu quero contar só uma metáfora para terminar. Dois livros. Já chamou o pessoal para cantar aqui? Pode vir, pode vir. Pelo menos a gente vai enganando que está terminando. Brincadeira. Sabe, eu termino lembrando do rabino Jonathan Sacks, que escreveu um livro. O livro se chamava Pra Curar o Mundo Fraturado. E essa frase me pegou. Pra curar o mundo fraturado. E desde então eu oro a Deus e digo assim: Senhor, eu quero ser. Na verdade eu quero estar numa igreja onde as pessoas estão se perguntando assim: como é que eu posso ser solidário? Como é que eu posso ser resposta à missão de Jesus para curar o mundo fraturado em que eu estou inserido? Eu sonho com isso, ao invés de fazer parte de uma igreja cheia de gente fazendo a pergunta: como é que eu uso Deus para alavancar minha vida? Sabe? Não dá, gente. Voltamos aos superapóstolos, voltamos à imaturidade da igreja de Corinto. Eu não quero isso. Eu não quero ser um cristão que está orando o tempo todo pensando: Deus, como é que o Senhor vai alavancar minha vida? Como é que o Senhor vai alavancar minha vida? Não, eu quero atingir esse lugar de contentamento que o apóstolo Paulo já fala. Eu quero ser um cristão que esqueceu de si, do seu projeto de vida pessoal, e tem um projeto de vida coletiva, dizendo: Senhor, como que eu posso ser parceiro teu para curar o mundo fraturado? Como que eu posso? E esse mesmo rabino tem um outro livro muito interessante chamado Uma Letra da Torá. E é muito bacana como ele desenvolve. Esse livro traça um paralelo com a ideia de carta viva que o apóstolo Paulo está falando e da nossa responsabilidade. Ele diz que cada judeu é uma letra, cada família é uma sentença. Ele diz que cada igreja é um parágrafo. E a Torá só pode ser lida na vida, não do livro, mas na vida do povo. Do povo que vai e traz à existência aquilo que é ideológico, sabe? E quando um judeu abandona o seu compromisso coletivo, uma letra da Torá cai. É isso que ele fala. E quando uma família abandona o seu compromisso, uma sentença, uma frase da Torá cai no chão. E a Torá vai ficando totalmente desfigurada. A lei do Senhor vai ficando totalmente desfigurada. E eu fiquei pensando nisso. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele falou assim: vocês são carta. Vocês são carta, vocês estão sendo escritas. Vocês são carta viva. E eu penso assim: se Paulo falou que a gente é carta, então eu sou a letra. E a minha casa é uma frase. E a atitude Ilha do Governador vai ser um parágrafo. E o mundo vai ler a nossa carta, a carta viva que nós somos. É uma carta que o Espírito escreveu com o sangue de Jesus. Ou seja, foi com o sofrimento, foi se doando, foi se dando. Não é pelo que tinha, mas é pelo que se doou. Uma carta escrita pelo sangue de Jesus. E a minha oração é que eu mantenha o meu lugar, nessa letra da carta viva, sabe? E a minha oração é que a minha família, ela seja uma sentença dessa carta viva. E a minha oração é que a comunidade cristã em que eu vivo, a quem eu sirvo, e eu tenho a oportunidade de servir lavando pé e pastoreio, que é a igreja chamada Igreja Batista Atitude da Ilha do Governador, seja um parágrafo inteiro lindo, bonito, maravilhoso, escrita com letras de sangue, para evidenciar que Cristo é ressurreto em nós, através de quem nós somos. Você sois carta viva. Chega de performance, mais base. Chega de viver numa plataforma de umbigo. O que Deus pode me dar? Esquece, cara. Você é eterno. Você vai viver com Ele. Então, o que as nossas leves momentâneas tribulações podem confrontar com o preço de glória? Não estou dizendo que Deus não vai fazer, Deus não vai agir. Não estou dizendo nada disso. Mas se a felicidade for ser colocada na sua variável,
Pode acontecer um problema, é variável nessa equação. Eu posso perder tudo, pode, é variável nessa equação. Sabe o que é constante? Deus é bom, Deus é Pai, e nós temos eternidade e uma vida linda e maravilhosa sob a perspectiva de um Deus que está no trono. Fique de pé no seu lugar. Eu te peço perdão pelo meu horário. Pode ficar de pé, gente. Te peço perdão pelo meu horário. A culpa é minha, eu voltei de férias, estou empolgado. Aqui, eu vou orar, a gente vai terminar. Não sai não, só para a gente terminar aqui, eu vou orar agora. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã maravilhosa. Saio daqui com a minha alma lavada. Ajuda-nos a sermos carta viva de um evangelho maduro que evidencia quem Tu és, que evidencia os frutos do Teu Espírito. Gente, Senhor, eu te peço, menos performance, menos busca pelo que é efêmero, e mais base, mais fruto, mais essência do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a crescer no Senhor e não usarmos o Senhor como meio para conseguir algo maior. O Senhor é o fim de tudo. A Ti seja a honra, a glória, o domínio. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim eu oro no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, vamos cantar essa música, vamos cantar. Minha história.